Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Herbert Passos Neto aí de novo. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 4 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. Dentro da matéria tem este vídeo que eu acho que vale a pena você conferir caso você queira depois mais detalhadamente. Se não, acompanha com a gente aqui. Você que gosta do nosso canal, curte o nosso trabalho, dá um pulo na descrição, lá você vai encontrar conta bancária. Aqueles que puderem nos ajudar, ser um colaborador do canal, um apoiador, dá um pulinho lá, tá bom? Gente, é o seguinte, vejam só, uma coisa que a esquerda vem trabalhando muito é essa questão do Flávio Bolsonaro, né? Eles vêm forçando uma narrativa de todos os jeitos para tentar incriminar o Flávio Bolsonaro. O problema é que tudo que eles encontram, o cara consegue explicar, né? De forma direta e sucinta, né? Aqueles negócios lá da loja de chocolates, né? O negócio da venda, né? Daqueles, como é que é, dos quiosques que ele comprou, depois vendeu por um valor mais alto. O pior desse negócio do quiosque, gente, é que ficou feio para a esquerda, porque houve uma supervalorização na época, e isso foi até no Rio de Janeiro e Minas Gerais. E muita gente comprou, né, como é que chama? Entraram nesse negócio do ramo imobiliário nessa época e compraram, né, casas e coisas assim, patrimônios que depois foram vendidos por um valor bem mais alto. Então, como isso foi uma coisa generalizada, como é que você vai dizer que o cara praticou um crime em uma coisa que aconteceu generalizada? Todo mundo que comprou algum tipo de imóvel no período que ele comprou e depois vendeu no período que ele vendeu, teve os mesmos lucros. Inclusive eu publiquei um vídeo até falando sobre isso e muita gente colocou nos comentários dizendo: cara, eu também vendi assim. Eu comprei o imóvel no mesmo período e quando vendi o meu, vendi também ganhando muito dinheiro em cima, porque houve uma supervalorização na época, né? Então os caras tentam de tudo, né, e não conseguem. E agora o antagonista pegou aí um gancho de uma outra matéria da Folha de São Paulo e tentaram trazer uma certa alusão errônea. Gente, infelizmente, é lamentável dizer, mas o antagonista, que começou muito bem, está se tornando um belo jornaleco de esquerda, né? Se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, aperta as notificações e vamos embora para a matéria, gente. Olha só, você que curte o Aliança pelo Brasil, quer ajudar a registrar? Dá um pulo na descrição do vídeo, www.aliancapelobrasil.com.br. Você preenche lá tudo bonitinho, não esquece, imprime, corre no cartório de notas, reconhece firma, assina, leva junto com o título de eleitor para o cartório eleitoral ou pode enviar pelos correios. Não esquece de pegar o código de rastreamento, tá? Encomenda, olha só. A falsa narrativa de que a Polícia Federal está passando pano para Flávio. Vamos já ao vídeo. Se você acha que o site antagonista chegou ao fundo do poço com a narrativa Bolsonaro trai Moro, ele cavou um pouco mais ao distorcer uma capciosa da reportagem da Folha de São Paulo. Olha só, gente, os caras são fogo. Bom, continuando. Sobre Flávio Bolsonaro. A realidade é que a Polícia Federal não encontrou indícios de que Flávio Bolsonaro tenha cometido crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, conforme suspeita do MP do Rio de Janeiro. Eles não se conformam, gente, porque o PT, para tudo que você mexe, tem pilantragem. Aí entra um governo honesto, pessoas honestas, eles não se conformam com isso. Não conseguem entender que existe político honesto. Mas a Folha de São Paulo colocou no título que a PF havia descartado suspeita do MP e livrado Flávio de 2 crimes, o que não dá ao leitor a dimensão correta do que aconteceu. Mas você acha que o negócio tá grave aí? Vocês ainda vão ver mais. O blog preferido dos isentões liberais foi mais longe e disse apenas que a PF livrou Flávio Bolsonaro de 2 crimes, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ou seja, deixou implícito que Flávio cometeu crimes e explícitos que a Polícia Federal o livrou dele, sem nenhum conteúdo na primeira versão da matéria que explicasse o que aconteceu. Até o meio do dia foram 3 matérias reforçando esta narrativa, sempre ilustradas com fotos de Flávio e de Bolsonaro sorrindo, como se estivessem debochando
do povo. Confira no vídeo, vamos ao vídeo. Vamos lá, que eu sei que já falei demais aqui no começo, então... Fala aí, pessoal, tudo bem? Olha, para quem achou que o antagonista já havia chegado ao fundo do poço, hoje descobrimos que o poço sempre pode ser um pouco mais fundo para essas mídias que estão comprometidas aí com detonar a imagem do governo para abrir caminho para uma candidatura liberal isentona em 2022. PSDB, alguém do PSDB? Eu estava vendo as notícias nessa segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020, e o antagonista fez a façanha de distorcer uma reportagem da Folha de São Paulo sobre o Flávio Bolsonaro. Olha o ponto que o antagonista chegou. Distorcer a distorção. Eu sei que muitos de vocês já estão acostumados, né, com essas mentiradas aí, desses vários veículos de comunicação, mas esse caso em especial traz pra gente um material que nos permite descompactar a narrativa com uma certa facilidade, tá? E isso é importante para, de repente, assim, quem ainda não entendeu, né, ser capaz de explicar para os amigos. Tá difícil aqui o trânsito. Explicar para os amigos, né? Acredito que muita gente que defende o governo acaba recebendo aí linkzinho de antagonista, Jovem Pan, esses amiguinhos isentões que ficam dizendo que você é um passador de pano, né? Você é um cego, você apoia o Bolsonaro de maneira cega, quando você às vezes é só uma pessoa que entende que o Bolsonaro é humano, tem limites e está fazendo o melhor que dá e ainda está fazendo melhor do que os outros, né? Mas liberal isentão sempre vai achar que você é um passador de pano, ou seja, ele não enxerga o que está acontecendo e acha que o cego é você. Então entender o que está implícito na notícia e também na forma que eles operam isso, na forma que eles usam essa máquina de mídia a favor desses objetivos deles, nos ajuda aí a não só não cair em armadilhas, né, para quem ainda não está tão ligeiro, como nos ajuda também a explicar para os outros o que está acontecendo, para de repente abrir os olhos de algumas pessoas. Bom, a notícia que o antagonista colocou hoje cedo, né, hoje segunda-feira, 3 de fevereiro, mais ou menos às 9 da manhã, né, no ano de 2020, ele colocou o seguinte: PF livra Flávio Bolsonaro de 2 crimes, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Bom, primeira coisa, o que está implícito nesse título, né? PF livra Flávio Bolsonaro de 2 crimes, ou seja, está dizendo que o Flávio é um criminoso e a PF está livrando o Flávio, ou seja, o Flávio é um criminoso e a PF é cúmplice do Flávio, né? Basicamente o que está implícito nesse título é isso, tá? Veja, eles fazem questão de usar a palavra livrou. Esses caras não são exatamente analfabetos, eles são espertos, né? Eu não acredito que isso é por burrice, eu entendo que isso é uma coisa pensada, né? Eles podem ter vários problemas, mas não são burros a esse ponto, né? A escolha da linguagem é toda calculada, eles são especialistas em fazer esse tipo de coisa para gerar o chamado clickbait, né? Fazer a isca para que você seja pego ali e aquilo desperte em você uma determinada impressão. Isso é reforçado com a foto que eles colocam, né? Nessa primeira reportagem eles colocam uma fotinho já reportagem, nem dá pra chamar isso de reportagem, já colocam a foto assim do Flávio Bolsonaro rindo, com aquela cara assim meio, aquela risada, como se ele estivesse debochando, tá? Bom, quando você abre a matéria, nem a matéria aqui, 6 linhas o negócio, desse tamanho, tá? Tem menos que um tweet ali. Bom, tem 2 coisas que dá pra gente tirar daí. A primeira é que eles vão colocar da seguinte maneira, assim, eles repetem a chamada que está no Twitter e embaixo botam um trechinho entre aspas que eles retiraram da reportagem da Folha de São Paulo, que nem dá para você entender direito o que aconteceu. O inquérito diz respeito, o inquérito eleitoral diz respeito a isso e aquilo, e só, e fecha aspas e põe assim, diz Folha de São Paulo. Ou seja, não informa de verdade, né? Não te permite entender de verdade o que está rolando. Aí o que eles fazem, tá? Mais ali para meio-dia, eles mudam aquilo, eles viram que forçaram muito a barra. Opa, peraí que chegou uma vaguinha, eu tô sempre estacionando, né? Mas faz parte, meus amigos, faz parte. Porque eu gravo os vídeos na hora que eu tô indo de um lugar pro outro aqui. E agora eu tenho um trabalho para fazer na rua. Bom, vamos lá, só para terminar aqui então, olha só. Então, eles mudam e já colocam de uma outra forma, né? Eles trocam a frase da primeira postagem. A primeira postagem eles repetem dentro da postagem a frase da chamada, né? Eles dizem o seguinte, ó,
PF livrou Flávio Bolsonaro de 2 crimes, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, ou seja, PF é cúmplice do Flávio Bolsonaro nesses crimes e está livrando o cara, né? Eles não vão dizer que houve uma investigação e que não encontraram nada, né? E que não há nada que prove que o cara fez aquilo. Não, eles vão dizer que livrou. Essa palavra é escolhida mesmo de propósito. E aí, lá pro meio-dia, eles mudam a matéria e não tem nem mesmo honestidade de dizer que alteraram o texto. Não tem assim, atualizado tal hora, né? Postado tal hora, atualizado tal hora. Eles não fazem isso, eles mudam e nem te avisam. Aí eles já trocam e colocam o seguinte, ó. Polícia Federal não encontrou indícios. Não encontrou indícios. Assim, isso aqui é a mesma matéria. De manhã saiu de um jeito. Aquele leitor mais apressado, que segue, aquele seguidor mais fiel do antagonista que recebe os alertas primeiro, já pegou aquela parte ali bem capciosa, bem suja. O que vai ver depois já muda um pouquinho. A PF não encontrou indícios, tal. Quero que a Folha de São Paulo tinha dito, tá? Então veja como eles mudam as coisas ao longo do dia e não te avisam. Tá? Bom, a Folha de São Paulo fez o quê? Ela fez uma reportagem que também não é nada positiva, tá? Ela fez um título um pouquinho diferente. Ela fala assim: PF não encontrou. PF descartou, a Folha foi dessa maneira, PF descartou suspeitas da promotoria e livrou, então eles livrou Flávio Bolsonaro, ou seja, a PF ainda é autora de uma ação de livrar, ou seja, não existe uma ação de livrar, é aí que está a sacanagem, esse verbo não cabe ali. Não há uma ação, a PF está livrando. Não é uma ação da PF, a PF está tentando achar alguma coisa que prove aquilo que a promotoria disse. E simplesmente não encontrou prova. Então o cara não está sendo livrado por ninguém. As pessoas que suspeitam que ele fez algo é que não estão conseguindo provar que ele fez algo. É isso que está acontecendo. Aí os caras constroem. Então a Folha já construiu de um jeito, o antagonista conseguiu piorar o negócio. Mas a Folha também não é santa, tá? Porque a Folha faz o quê? No geral, perto daquilo que tem saído sobre o Flávio, essa notícia seria até que positiva, digamos, ainda que eu achei péssimo o título e a forma que eles construíram. Mas a Folha faz o quê? Para não deixar dúvida, para não deixar você ter uma margem de achar que rolou algo positivo para cima do Flávio, eles fazem o quê? Constrói uma notícia enorme, ou seja, a verdadeira notícia não ia dar 2, 3 parágrafos no máximo. Os caras falam um monte, a notícia é super comprida, e eles vão dizer que vão mostrar outros aspectos da investigação, vão mostrar outras suspeitas que recaem sobre ele, e no final ainda fazem uma espécie de retrospectiva em quadrinhos, assim, sabe, bem desenhado, para não deixar dúvida para você de que o Flávio é o cara mais cercado de suspeitas do mundo. Eles vão explicar o que é rachadinha, o que é lavagem de dinheiro, as modalidades de lavagem de dinheiro. Ou seja, eles vão fazer uma retrospectiva com quadros explicativos a respeito de todas as suspeitas. Ou seja, as suspeitas que recaem sobre o cara se tornam alvo da reportagem para que elas sejam explicadas. Ou seja, não tem o menor sentido isso não é jornalismo, isso é pura sacanagem, é conduzir o leitor, né, como um gado, conduzir pela rédea ali para o sujeito ter aquela impressão negativa e ponto final, tá? E aí, voltando para fechar aqui, voltando para o antagonista, o que eles fazem? Eles fazem, pelo menos até a hora que eu saí, né, do escritório para poder gravar aqui, eles tinham colocado três postagens no Twitter com o mesmo tema, tá? Então na primeira, aquela que eu já falei, PF livra, né, o Flávio Bolsonaro de 2 crimes, e já bota a fotinha do Flávio Bolsonaro, né, sorrindo com aquela cara de deboche. Depois eles botam uma outra reportagem, né? Eles botam uma outra, e aí eles colocam o Bolsonaro com o Flávio e os dois rindo também, né? Aí eles repetem a mesma chamada, PF livrou Flávio Bolsonaro de 2 crimes e tal, e embaixo colocam assim: Bolsonaro sobre Flávio, pergunte a PF. Pergunte a PF. Ou seja, não sei de nada, e aparece a foto do Bolsonaro e o Flávio rindo. E uma coisa que sempre me incomodou no jornalismo é essa mania que os editores têm já há muito tempo de fazer uma escolha sacana das fotos. Eu acho isso uma desonestidade enorme. É porque a foto te passa uma emoção, te passa uma impressão. Então, aquela montagem ali, quando você vê, se você não está muito bem preparado para poder não se deixar levar por aquilo te desperta gatilhos emocionais, porque está o cara rindo da sua cara, ou seja, o rosto humano passa pra gente uma série de impressões. Eles pegam os caras rindo, como se estivessem debochando. Então o Flávio já estava debochando na primeira foto, na segunda já é Flávio e Bolsonaro, ou seja, botaram o Bolsonaro no meio, debochando também.
E aí, por fim, eles fazem uma terceira, que eu nem sei se é o fim, talvez eu volte para o escritório e encontre mais, eles voltam uma terceira chamada, onde está só o Flávio, e eles colocam assim: Flávio comenta investigação, não sei o que, da PF, que, conforme havíamos registrado mais cedo, o livrou de 2 crimes. Ou seja, eles reforçam de novo: livrou, a PF é autora de uma ação que não existe. Livrou de... Não tem livrar de crime, não tem livrar de... Tem, eu vou acusar você de um crime, então eu preciso procurar e ver se eu posso provar que você é criminoso ou não. Então, assim, a PF não é autora da ação de livrar. O que livra Flávio é que não há nada que comprove que a promotoria está acusando. Então, bom, enfim, é assim que esses caras vão misturar a notícia, é isso que eles fizeram. Estão descendo ao fundo do poço porque eles não têm outra opção, até 2022. Essas narrativas vão se acentuar. Veja, mal tiveram que dar uma pausa no lance de Bolsonaro trair o Moro, já começa agora a requentar o do Flávio Bolsonaro. Não vai ter jeito. Então, assim, se você está cansado de ver isso, prepare-se, porque isso só vai piorar daqui a 2022. Eles já dobraram a aposta, triplicaram, vão quadruplicar, não vão parar. Enquanto eles tiverem forças, eles não vão parar, porque é uma questão de sobrevivência deles. Então é bom você ficar esperto e aprender a tentar extrair os pressupostos que estão dentro dos títulos, tentar extrair o que está implícito ali, para não se deixar levar, pela foto, não se deixar levar pelo impacto que aquilo causa, porque essas pessoas são especialistas em gerar esse impacto no público. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se blindar desse impacto. Você tem que olhar aquilo já com desconfiança. Por que esse cara escolheu essa foto? Por que esse cara escolheu o título? Vamos entender o que tem por trás, o que está implícito. Por que ele usou esse verbo? Esse verbo representa de fato essa ação ou não? Enfim, eu sei que não é uma coisa assim tão simples de fazer, ainda mais para quem está ocupado no dia a dia trabalhando, ainda vai ter que ficar fazendo análise da notícia, é difícil, mas pelo menos coloquem um filtro, coloquem uma barreira, tá? Não se deixem levar pela primeira impressão, analisem com calma e procurem outras fontes também. Espero que esse papo tenha sido útil para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, valeu! Gente, quem puder se inscreve aí no canal do Herbert Passos Neto. Eu recomendo, é um ótimo canal, o cara tem analogias maravilhosas como essa daqui, né? Fica bem claro, né, a tentativa de forçar uma coisa que não existe. Não encontram crime, não encontram nenhum ato de corrupção, então criam um título de matéria que dá essa sugestão. Eu vou parar por aqui porque ele já comentou, não preciso mais, né, gente? Então tá aí, Canal Brasil Notícias, um abraço para vocês, a gente, como vai dizer, né? É melhor já ir se acostumando.